Muito bem, amigos, chegou agora o momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos hoje no nosso quinto tema da série Jesus Revelado, a identidade do Messias da profecia. Estudamos já sobre o nascimento virginal de Cristo, a encarnação e nascimento virginal, sua dedicação no templo. Estudamos sobre sua vida santa, sem pecado, o seu batismo. Estudamos já sobre sua morte, nosso último tema, e hoje nós vamos estudar mais um tema nesse grande projeto de salvação baseado na obra de Jesus. Hoje, a ressurreição de Cristo. De nada teria valido a morte de Cristo se ele tivesse continuado no sepulcro. Mas ele ressuscitou. Esta é a grande verdade do cristianismo. Por isso, eu e você precisamos conhecer um pouquinho mais a respeito desse assunto. Antes de entrarmos no tema propriamente, quero mais uma vez convidar você para se inscrever em um dos nossos estudos da Bíblia. Estou falando do nosso site bibliamais.com.br. Nesse site você vai encontrar vários estudos da Bíblia e poderá fazer qualquer um deles de forma online e aprofundar seus conhecimentos na palavra do Senhor. Acesse agora mesmo bibliamais.com.br, escolha um dos nossos estudos e venha se juntar a nós, a milhares de alunos que estão aprendendo mais da palavra do Senhor. Hoje vamos avançar nesse tema da ressurreição de Jesus, mas antes queremos orar, buscando a bênção do Senhor para esse momento de estudo. Ora comigo? Amantíssimo Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos o Teu livro sagrado. Suplicamos, bom Deus, que o Senhor esteja conosco, que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente para que nós compreendamos um pouco mais desse assunto tão importante no grande projeto de Deus para salvar a humanidade. Abençoe os amigos que agora oram comigo também, que a Tua graça alcance a cada um deles. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por orar comigo. Vamos então ao tema de hoje. Naquela sexta-feira de Páscoa do ano 31, antes que os últimos raios do sol poente desaparecessem do horizonte lá em Jerusalém, Jesus já descansava na sepultura de José de Arimateia. E isso aconteceu para que se cumprisse uma profecia do Antigo Testamento, que ensina de que ele seria crucificado entre salteadores, mas com os ricos estaria em sua morte. Jesus foi colocado numa sepultura de um homem muito rico, José de Arimateia, sepultura esta que nunca havia sido usada. E lá ele foi colocado no findar daquela sexta-feira. Quando começou o sábado, o dia sagrado, Jesus já descansava na sepultura de José. Ele havia concluído sua obra redentora em favor do pecador. Mas não ficaria muito tempo no sepulcro, pois a morte deveria ser vencida em favor de todos os que herdarão a vida eterna. Aliás, falando da ressurreição, Cristo já havia orientado várias vezes os discípulos sobre esse tema, ainda que eles fossem tardios em entender. Queria partilhar com você alguns textos. O primeiro deles, Mateus 16, 21. Jesus diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. A partir desse momento, Jesus começa a advertir os discípulos a respeito de sua morte e ressurreição. E por que Jesus começou a fazer isso? Mesmo os discípulos, os seus mais íntimos seguidores, não entenderam muito bem
a proposta que Jesus tinha para apresentar. Ele não viera a esse mundo para assumir o controle do planeta, destronar o Império Romano ou colocar Israel mais uma vez na liderança das nações. Não. Jesus veio para estabelecer um reino de graça. Jesus veio para implantar os princípios de um reino espiritual. Ele mesmo havia declarado: o meu reino não é desse mundo. Então, na primeira vinda de Jesus, ele estabeleceu o reino da graça. A salvação foi ofertada a todos de forma definitiva. E agora, em sua segunda vinda, ele vai estabelecer o reino da glória, porque todos nós iremos para os céus. Ou melhor, todos os que o aceitarem como Salvador irão para o céu, desfrutar com ele da vida eterna. Então, para que os discípulos tivessem uma correta perspectiva a respeito da obra do Messias, ele começou a ensinar de que ele seria morto, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Dê uma olhadinha comigo num outro texto. Mateus 12:40. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Interessante que Jesus profetizou ou predisse que ele ficaria morto durante 3 dias. Alguns questionam: pastor, esses 3 dias seriam 72 horas? Não, não são 72 horas. Aqui nós temos o que chamamos de contagem inclusiva. Não são exatamente 3 dias, mas ele morre e é sepultado na sexta. Ele está morto durante o sábado e ele só ressuscita no domingo. Então, nos 3 dias envolveram a morte dele. Não quer dizer 72 horas completas, mas ele morreu na sexta e ainda estava morto no domingo. É por isso que ele falou de 3 dias. Ele usa o exemplo de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Não quer dizer que Jonas também tenha ficado 72 horas lá. Ele foi engolido num dia, passou o outro dia e no terceiro dia, em algum momento, o peixe o vomitou numa praia. Nós não sabemos quantas horas exatamente Jonas passou ali no ventre daquele peixe. Mas Jesus usa essa ilustração para mostrar que seria no terceiro dia. A ressurreição de Jesus, ela é fundamental para o cristão, porque todas as ressurreições dos justos de todas as eras dependem da ressurreição de Jesus. Paulo vai ensinar em 1 Coríntios capítulo 15 que se Jesus não ressuscitasse ou não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. É assim que Paulo se expressa. Agora, como as pessoas reagiram à ressurreição de Jesus? Olhe para os guardas. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Então, vamos falar agora da ressurreição. No domingo, bem cedo, um forte anjo desceu do céu. Com um simples gesto, afastou a pedra que fechava, que lacrava a entrada do sepulcro. E agora Cristo, ele ressuscita. Quem ressuscitou Jesus? Já se fez essa pergunta? Muitos já me fizeram. Quando estudamos a Bíblia, nós descobrimos de que toda a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, estiveram envolvidos na ressurreição. Há textos na Bíblia que falam que Jesus mesmo se ressuscitou. Ele havia declarado: eu tenho o poder de dar a vida e tornar a tomá-la. Ele próprio se ressuscitou. Mas há textos na Bíblia que dizem que Deus, o Pai, o ressuscitou. E também há textos que ensinam que o Espírito Eterno o ressuscitou. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estiveram envolvidos na ressurreição de Deus Filho. Como as pessoas reagiram a essa ressurreição? Os guardas tremeram de medo. Por quê?
porque eles estavam ali para tentar evitar que o corpo de Jesus fosse roubado. Eles não acreditavam que ele era o Messias da profecia, mas agora, diante do Cristo ressurreto, tiveram que mudar completamente suas opiniões. Mas ao invés de aceitarem o Cristo ressurreto como Senhor de suas vidas, eles tramaram com os líderes dos judeus para contarem mentiras e dizerem que os discípulos tinham vindo e roubado o corpo de Jesus. Que coisa! Todos nós temos a oportunidade de aceitarmos a Cristo, de crermos nele, de andarmos nos seus caminhos. Mas como é triste ver que muitas pessoas perdem todas as oportunidades, perdem a chance e preferem inventar histórias do que acreditar naquilo que a palavra de Deus declara. Jesus ressuscitou e os soldados temeram. Qual foi a reação das mulheres diante do Cristo ressurreto? Mateus 28 declara: as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Imagine você a boa notícia que essas mulheres tinham. Elas foram ao sepulcro no domingo bem cedo para embalsamar o corpo de Jesus. Corpo esse que não havia sido embalsamado porque ele morreu às 3 horas da tarde na sexta e logo chegou o sábado, dia de descanso na Bíblia. A Bíblia mesmo ensina de que as mulheres se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. A Bíblia mesmo diz isso. Agora, domingo cedo, ao voltarem para embalsamar o corpo de Jesus, elas encontram o sepulcro vazio. E elas, cheias de temor e alegria, elas correram agora em direção aos discípulos para dar as boas novas, a boa notícia: Cristo ressuscitou. Amigos, que coisa extraordinária. E o que aconteceu com os 2 discípulos que caminhavam para a cidade de Emaús? Como foi a reação deles à ressurreição de Jesus? O texto bíblico diz assim: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Essa história é impressionante, né? Os discípulos estavam caminhando em direção a uma cidade, a uma vila chamada Emaús, de Jerusalém para Emaús, e em dado momento um estranho se aproxima e se junta a eles na caminhada. Eles estão lamentando a morte de Jesus, e quando esse estranho se junta a eles e começa a perguntar: o que vocês estão falando, quais são as últimas notícias que vocês estão discutindo, eles perguntam para esse estranho: acaso você é o único em Jerusalém que não sabe dos eventos dos últimos dias, como Cristo foi rejeitado, condenado e crucificado? Eles não perceberam que era Jesus. E quando chega então na entrada de Emaús, Jesus dá a dica de que ele vai continuar sua caminhada. E os discípulos dizem para ele: olha, fica conosco. O pôr do sol já se aproxima, já é tarde. Entra para ficar conosco, depois você continua a viagem. E Jesus entrou para ficar com eles. Eles prepararam ali, quem sabe, uma refeição. E antes de comê-la, Jesus foi dar ali a sua bênção. E é exatamente no momento da bênção que eles percebem que era Jesus. Agora, eles correm para Jerusalém, fazem todo o caminho de volta para contar para os discípulos o que eles haviam visto. Que reação extraordinária!
Jesus ressuscitou, declararam eles. O apóstolo Paulo vai falar mais sobre esta ressurreição. Em 1 Coríntios capítulo 15 ele declara: pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Cristo saiu vitorioso sobre a morte. E graças à ressurreição de Cristo é que nós podemos hoje esperar a ressurreição dos mortos e ter o direito à vida eterna. Você percebe que a ressurreição de Cristo foi mais um passo que ele deu em direção à salvação da humanidade? Cada passo que Jesus está dando, cada ato de seu ministério, da sua vida, são realizados para que o plano da salvação se concretize, para que o homem tenha uma segunda chance. O que nós estamos vendo em todos esses passos é a iniciativa de Deus em buscar e salvar o homem perdido. É Cristo fazendo por nós o que nós nunca poderíamos fazer, inclusive voltar da morte. Então Cristo ressuscitou para garantir que todos aqueles que morrerem crendo nele, um dia também ressuscitarão. O que mais a palavra de Deus nos ensina? O povo que vivia lá no antigo Israel, nos dias de Cristo, eles receberam revelações a respeito da morte de Jesus e também de sua ressurreição. Vimos aqui a festa da Páscoa, que apontava para a morte de Cristo, mas havia uma outra festa em Israel que apontava para a ressurreição de Jesus. Esta era a festa das primícias. Assim Deus orientou Moisés. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês, e ele o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que o moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade sem defeito. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo, oferta ao Senhor preparada no fogo, de aroma agradável, uma oferta derramada de 1 litro de vinho. E vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. Você entendeu aqui a orientação clara de Deus ao povo de Israel sobre a festa das primícias? Olha os detalhes. Primeiro, ela deveria ser celebrada no dia imediato ao sábado, ou seja, o primeiro dia da semana, que hoje nós chamamos de domingo. Segundo, ela deveria ser uma festa em que os primeiros grãos do cereal que começassem a maturar fossem trazidos ao santuário e movidos perante o sacerdote. Esse cereal que era trazido ao santuário deveria ser movido perante o sacerdote. Era uma cerimônia ritual. Então pegava-se os feixes dos primeiros grãos de cereais maduros e eles moviam, balançavam esses cereais diante do sacerdote em gratidão a Deus, porque o cereal, a colheita, estava maturando. Agora, esta festa tinha que ser celebrada obrigatoriamente no primeiro dia depois do sábado, ou seja, no domingo. Quando estudamos as 7 festas celebradas por Israel, nós descobrimos de que 5 delas possuíam datas marcadas no mês. Exemplo, a Páscoa era 14º dia do primeiro mês. Festa das trombetas, primeiro dia do 10º mês. Dia da expiação, 10º dia do 7º mês. E assim por diante. Mas haviam duas festas. Haviam 2 festas
que não tinha data marcada no mês, mas sim na semana. Festa das primícias, que tinha que ser no domingo, e festa do Pentecostes, que também tinha que ser no domingo. Isso porque ela acontecia exatamente 49 dias depois da festa das primícias. Então, quando Deus orientou Israel para que celebrasse a festa das primícias num domingo, isso já apontava para a ressurreição de Cristo, que seria no dia de domingo. Você está entendendo? Então, a festa das primícias era celebrada exclusivamente no primeiro dia da semana, porque ela apontava para a ressurreição de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar sobre Jesus como sendo primícia dos que dormem. O primeiro cereal maduro era levado ao santuário e apresentado ao Senhor. Agora, Cristo é primícia dos que dormem. Não no sentido cronológico, porque muitos ressuscitaram antes dele, mas no sentido de importância. Porque é graças à ressurreição dele que todos os outros ressuscitarão. Por isso, a sua ressurreição é primícia. O apóstolo Paulo continua explicando sobre a ressurreição de Cristo em 1 Coríntios capítulo 15. E Paulo diz assim: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Você percebe a linha de raciocínio do apóstolo Paulo? Se vocês não acreditam na ressurreição de Jesus, então nem mesmo há ressurreição. E se não há ressurreição, para que devemos pregar? Se não há ressurreição, a nossa fé é inútil, ela é vã. Mas se Cristo ressuscitou, isso quer dizer que todas as outras ressurreições dependem da dele. E nós precisamos acreditar nisso. É o que Paulo está argumentando. E então Paulo agora passa a falar da ressurreição de todos os salvos quando Jesus voltar. E ele diz assim: pois dada a ordem, como a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você percebe que o ensino do apóstolo Paulo, ele está ensinando a respeito da ressurreição dos justos, que se dará no momento em que Jesus voltar a essa terra. Então Paulo está dizendo que ele vem. Em Lucas 24, 5 e 6 nós lemos: amedrontadas as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se de que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. E aqui nós temos nesse texto um epitáfio que pode ser colocado lá na sepultura de Jesus. Palavras desse anjo: ele não está aqui, ressuscitou. Você hoje pode visitar várias sepulturas de grandes líderes religiosos, inclusive que deram origem a várias religiões. Você vai encontrar restos mortais de Maomé e de tantos outros líderes religiosos. Mas a sepultura de Jesus, ela está vazia. E por que está vazia? Porque ele está vivo. A sepultura vazia é prova de que ele vive. E se ele vive,
nós também viveremos com Ele. É por isso que Jesus declarou em João 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que palavras extraordinárias! João capítulo 11 registra o momento em que Jesus ressuscita a Lázaro. E quando Lázaro é ressuscitado, ele ali vai pronunciar, na presença da família de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro está morto, mas eu posso ressuscitá-lo. Aquele que crê em mim talvez passe pela morte, mas ainda que morra, quem crê em mim viverá. Amigos, se não for a ressurreição de Cristo, sua morte na cruz teria sido inútil. Ele precisava ressuscitar, vencer a morte por nós e agora acreditar a nós a vida que Ele conquistou. Por isso eu e você podemos nos aproximar com fé de Jesus Cristo, certos de que Ele é fiel em todas as suas promessas. E Ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia e ressuscitou. Ele disse que vai voltar e quando Ele voltar, Ele vai ressuscitar as pessoas que morreram acreditando nele. É por isso que mais uma vez eu quero apelar ao seu coração e pedir que você abra esse coração para Jesus, que você o aceite como teu Salvador pessoal, que você tome a decisão de servi-lo todos os dias da sua vida, que você coloque a sua vida diante do altar dele, que você dedique tudo o que você tem, tudo o que você é, todos os teus dons, habilidades e talentos para ele, para o progresso da causa dele, porque ele ressuscitou e em breve voltará para nos buscar e dar a vida àqueles que morreram também crendo nele. Sim, meu prezado amigo, minha prezada amiga, abra o seu coração a Jesus. Deixe que Jesus entre e faça nele morada. Porque quando Jesus habita em nosso coração, nós temos a vida e vida eterna. E se formos chamados à sepultura, se formos chamados à morte a qualquer momento, não importa, porque nós desceremos à sepultura, na certeza de que um dia Ele vai nos acordar, nos despertar naquela gloriosa manhã. Ele mesmo prometeu, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Creia em Jesus e você vai ter a vida e vida eterna. Ora comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua maravilhosa promessa de que um dia aqueles que Te amam, que creem no Teu nome, ressuscitarão para a vida eterna. Nos ajuda, Pai, hoje a abraçarmos de todo o coração essa promessa e a esperarmos a Tua bendita volta. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.